todos que estão aí assistindo. A Kátia Ura, ela é psicóloga, né? E tem um projeto, a Ritos. Pode falar um pouquinho sobre esse projeto, Kátia? A Ritos, ela vem de ritual de passagem, né? Então, eu sou orientadora profissional há mais de 12 anos e eu trabalho com público jovem e jovem adulto, né? E também com adultos que estão nessa busca aí de olhar para o propósito, para a profissão, né? Para aquilo que faz sentido, como faz gerar impacto aqui no mundo, sabe? Então, assim, eu trabalho, fui escoteira desde pequena, então as partes do movimento escoteiro, fiz parte durante muitos anos da minha vida. E a Rito surgiu como uma necessidade que eu via nos jovens de fazer um ritual de passagem da adolescência para a vida adulta, né? Então, como fazer essa ponte da adolescência para a vida adulta através da escolha da profissão? Então, o ato de escolher não é uma coisa fácil, quem já passou por isso sabe, né? Então, É, é angustiante. Então, assim, até então ficou anos na escola e de repente tem que fazer acabou uma o ensino decisão. médio. Isso. Eu brinco que é como se tu saísse de uma trilha demarcada, né? E que aí acabou a trilha demarcada, onde todo mundo fala o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, o que você tem que estudar. De repente você agora vai para o mundo e escolhe para onde você quer caminhar, né? Então, aproveitar esse momento como um rito de passagem. Por isso que surgiu a Ritos. E aí a gente começou com uma orientação profissional, é, mas é diferente, né? Que eu trabalho muito o despertar do herói interior. Então, a gente fala que a nossa missão é despertar o herói interior, que a gente fala que o verdadeiro herói não vai ser aquele que vai salvar o mundo com seus poderes super especiais e é o único que é o responsável por isso. O verdadeiro herói é aquele que tem coragem de seguir o chamado da alma, coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. E se todos nós formos verdadeiros conosco, a gente vai ser verdadeiro com o próximo, né? Nossa, que Então, bonito. essa é a nossa missão. E assim, a gente faz isso através de orientação profissional em grupo, individual, através de atendimentos, visando o desenvolvimento humano. Então, a gente faz workshops, palestras, empresas, escolas, né? Tem vários projetos, assim, que a missão, o objetivo principal é essa, né? É o despertar do herói interior. Ai, que bonito, gostei. Que bom. Kátia, puxando para o lado agora desse período, durante a pandemia, melhor dizendo, do coronavírus, tem muitas pessoas que não estão levando muito a sério isso, né? Não usam máscaras, estão saindo por aí à vontade, como se não tivesse que ter esse distanciamento social. O que que a gente pode dar como dica, conversar com essas pessoas? O que a gente pode fazer para tentar mudar um pouquinho o pensamento delas? Se for pensar, né, no início da quarentena, teve maior adesão, né? Mas lembrando que a gente não chegou, nunca chegou nos 70% que seria o ideal. Mas eu acredito que com o passar do tempo foi afrouxando, porque não é fácil ficar em isolamento, né? É uma questão assim, ok, no início um monte de gente começou, uhul, né? Nossa, não tinha muita noção das consequências da situação. Então, assim, o ficar em casa pode promover para muitos assim, ah, olha só, eu tenho mais tempo para mim, ah, eu vou cozinhar, né? Eu vou cuidar de mim, vou fazer atividade física, né? Eu vou ver Netflix. Então começou assim, teve um boom de empolgação, mas agora a gente está vendo que está aumentando, né? Os problemas até psiquiátricos, emocionais, pelo excesso de tempo em casa, nesse isolamento. Né? Tá vindo várias consequências. Ter que lidar, às vezes, conviver ou sozinho, ou conviver muito com a família, né? O excesso de convívio. E principalmente, Mayara, o excesso de convívio consigo próprio. O quanto a gente ficar fora, também é uma maneira da gente fugir da gente mesmo, né? Então, assim, o quanto isso faz com que, como eu tenho que olhar para mim agora, o que eu tenho que encarar agora, né? Eu acho que muitos vão afrouxando, se acomodando, até, às vezes, o momento que acontece alguma coisa consigo ou com alguém próximo, né? Aí pode dar um estalo. Ai, E a gente também tem que ver o quanto tem divergências de opiniões, de instruções, muito fake news, né? Então, muita coisa assim que o quanto a gente acaba querendo se apoiar naquilo que mais nos convém, né? já que vocês meio que escolhem a notícia, né? Que você quer acreditar. Isso. Então aí fica nessa, né? Então é importante lembrar de que cuidar de si, né, é cuidar do próximo. Então o fato de você estar em isolamento quer dizer que você se importa com o outro, não só consigo mesmo, mas se importa com o outro. O outro não te tocar, não te abraçar, não querer te ver é porque ele se importa com você.
né? Isso é um ato de solidariedade. Esse de último dia das mães, né? Eu acho que ficar distante da sua mãe já é, se você não mora com ela, já é um ato de amor, né? Uma demonstração de amor, né? Sim, e como que é mudar, né, essa forma de pensar, né? Então, precisa de conscientização, não só da situação que a gente vive, do fato que está fora de nós, mas também de nós mesmos, né? A gente se conscientizar, né? Acho que isso é importante. Qual dica você pode dar para quem está trabalhando em casa, fazendo home office, para conseguir manter esse equilíbrio emocional? Então, assim, eu associo, né, desde quando aconteceu, né, quando chegou essa situação que é global, é mundial, é, eu falo assim que esse coronavírus é como se fosse um tsunami, né? Então veio uma onda gigante que pegou o mundo inteiro, né? Eu associo a vida como o mar. Então o mar sempre vai ter ondas, sempre, porque também o mar parado acaba sendo um mar morto, né? Ele Uhum. precisa de movimento. Então a onda indica o movimento, a fluidez do mar, do oceano. Então assim, sempre vai ter ondas. Às vezes vai estar tranquila, às vezes vai ser uma onda meio desafiadora que a gente quer surfar nela, sabe? Se arrisca mais. E aí tem ondas como essa que a gente está vivendo, que é um grande tsunami. Né? O Uhum. tsunami ele desestrutura, né? Ele gera pânico, então dá medo. A onda é igual para todos nós, mas a forma como a gente encara esse tsunami é individual. Né? Então, a forma como cada um vai encarar é único para cada um. Então, não dá para comparar. E sim poder avaliar qual é a minha situação, o quanto eu consigo boiar, o quanto eu consigo nadar, o quanto que é estratégia para poder sobreviver nessa onda, né? Então, se for pensar, não só para quem está de home office, que está trabalhando, que está numa situação comparando com quem não está trabalhando, né? Tem pessoas que estão desempregadas, né, que os negócios estão falindo, tem pessoas que ficam em casa com os filhos pequenos e tem que trabalhar, o casal tem que trabalhar, tem mães, pais Sim. solteiros, né? Tem gente que está sozinho e tem gente que, né, mora 10 pessoas numa casa pequena, sem muita estrutura, sabe? Então, pode ver que a onda é igual, mas a forma como vai impactar é individual, né? Então, é importante avaliar como que é a minha situação fora, o que que eu tenho de recurso externo, o que que eu tenho de recurso principalmente interno, né? Como que o que que eu tenho dentro de mim, as minhas competências, habilidades, quais são os recursos, meus conhecimentos que eu posso, sabe, conseguir boiar mais ou surfar um pouco mais e sobreviver nesse tsunami, né? Não se afogar nele. Para quem, né, espero que grande maioria esteja em casa, em isolamento, criar uma rotina. Principalmente, Hum. acho que quem trabalha já tem uma rotina vinda da empresa. Não são férias, né? Você tem que continuar É, tendo resultado, né? sim, sim, tem que continuar e assim, mostrar o resultado. Então, de alguma forma, tem uma cobrança externa que dá uma, sabe, impulsionada, assim. A É mais dificuldade fácil. para quem está de férias forçadas, porque muitas empresas deram férias forçadas para muitos, Uhum. né? E, ou perderam o emprego, não tem, né? É, Muito desempregados é mais complicado. isso aí, como criar uma rotina. Então, a rotina ela é muito importante, independente da situação que esteja, independente de coronavírus, né? A Uhum. rotina organiza a nossa mente, organiza nosso estado emocional. Tirar o pijama, quer dizer, assim, né? Então, Sim. tira o pijama, sabe? Uhum. Busca viver uma vida como se fosse o dia a dia, adaptando uma rotina que foi mudada, não tem como negar isso, mas assim, manter-se alguns hábitos saudáveis, atividade física, horário para limpar a casa, dia, sabe, lavar Uhum. roupa, ensinar isso para as crianças, quem tem filhos, né? Então, nossa, imagina, né? Criança já tem dificuldade de limite, né? Então, vamos lá, como que é estabelecer isso? E aceitar que não precisa ser perfeito, né? Fazer o melhor que pode nesse momento. E para aquelas É, pessoas que estão sendo obrigadas a saírem, né? A trabalhar, tem o seu trabalho essencial. Aí a gente pode pôr jornalistas, médicos, enfermeiros, né? uhum, Como que eles podem lidar melhor com isso também? Porque a pressão é maior para eles, né? sim, sim. Primeiro agradecer, né?
os profissionais que acabam se expondo, né? Porque são trabalhos essenciais, principalmente da área da saúde, né? Que se expõem diretamente, né? Com a Covid. Uh, Agradecer, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Porque muitos começam a ter medo, porque uma coisa assim, uma coisa é falar eu quero trabalhar, né, na linha de frente. Outra coisa, eu sou obrigada a trabalhar na linha de frente, né? Então, esses que se sentem obrigados, de alguma forma, eu acredito que se sente mais em risco, né? Uhum. E é lembrar que tem um propósito naquilo que faz. Sabe, lembrar que, principalmente agora, a gente precisa dessas pessoas. O quanto o trabalho gera impacto positivo, o quanto o trabalho gera impacto no coletivo, né? Então, é ver o lado positivo desse risco, ver sentido no trabalho que faz, o quanto agora as pessoas estão sendo mais vistas e mais valorizadas também, sabe? O quanto os lixeiros, por exemplo, nossa, toda vez Sim. que eu vou colocar o lixo, eu falo, gente, graças a Deus os lixeiros estão trabalhando, sabe? Uhum. Seria, né? Então, assim, a gente precisa agradecer e eles mesmos verem sentido, propósito, verem a importância que eles têm no trabalho que fazem, no impacto que geram. Tem uma questão também, Mayara, que a gente está numa situação que a gente não controla o externo. A gente está vendo nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade, a gente não controla. Então, assim, o quanto é importante é buscar um apoio, né? Se sentir pertencente a uma totalidade, né? Para aqueles que acreditam que tem esse costume de fazer oração, pedir proteção, sabe? Porque ajuda a manter esse lado mais positivo, né? Se sentir mais firme também protegido, né? Agora todo mundo tem uma propensão maior a desenvolver essas doenças mentais, né? Ansiedade, depressão. Uhum. Como é que está sendo esse apoio dos profissionais de saúde para esse lado? Vocês estão atendendo online também? Como é que está sendo? Sim, sim. Profissionais, né? Os psicólogos têm permissão para atendimento online, então psiquiatras também, então todos os profissionais aí que trabalham na área de saúde mental têm essa permissão, então pode procurar, se caso sentir necessidade, né? Ver que não está dando conta sozinho, sabe? Busca ajuda, né? É isso, não é hora de ter vergonha da fragilidade, não, sabe? Todos nós estamos nessa mesma onda, né? Então a ideia é procurar esses recursos que vão ajudar, né, a poder sair da melhor forma possível. E se for pensar, toda a situação de isolamento, de incertezas, de instabilidade, gera, né, o que você falou de ansiedade, depressão, estresse, irritabilidade, medo, né? Aí o medo em excesso. Mas todo dia você fica pensando no medo, o que, que pode acontecer com você, e que meu Deus, com os meus pais, com meus filhos, e lá, 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 né? O excesso de medo faz com que o seu corpo, a sua mente não sabe distinguir o que é fantasia, o que é realidade. Então, assim, se você fica, né, pensando naquilo, imaginando o que pior possa acontecer, sua mente entende que pode estar acontecendo. Então, vai Uhum. liberando muito cortisol, adrenalina, muita substância que em excesso prejudica, baixa o sistema imunológico, né, faz com que facilite até mesmo o próprio adoecimento, né? Então, é importante o autoconhecimento, você poder identificar os sentimentos que você está sentindo, quais são os pensamentos que estão em excesso, né? E buscar o autocontrole através do autoconhecimento. Procurar uma atividade, né? Prazerosa neste momento, né? Sim, sim. Uma atividade prazerosa. Por isso que assim, o que que eu gosto? O que que dá para fazer, né? A aceitação é importante. Aceitar a situação, né? Aceitar que, ok, a onda já tá aí, o tsunami tá aí, não dá para ficar, não, não venha, já veio, né? Agora, o que que eu posso fazer com isso? É uma forma que eu acho muito legal, né, Mayara, para poder fortalecer a forma como a gente se posiciona, é ver a vida como uma grande escola. Eu tenho várias metáforas para a vida, né? Você vê, Ah, adoro. vida como mar, a vida como tal. Então, assim, ver a vida como uma grande escola, né? Então, assim, se for pensar, a gente entende por escola um lugar que a gente vai desde criança, né? E que aí
para você passar de ano, você precisa tirar nota azul, uma quantidade de nota necessária para você passar de ano, e que aí você fala assim, tem que estudar para passar de ano, tem que estudar para passar de ano. Só que você tem o que vai cair, você sabe quando vai ser a prova, você sabe quais matérias vão ter, quem vai aplicar a prova, quanto tempo você tem, que nota você tem que tirar, quais são os capítulos que você precisa estudar. Então, assim, a gente tem como se organizar no tempo e espaço para poder passar de ano. A escola da vida é diferente. Ela só traz prova surpresa, sabe? Ela nunca é quando vai vir uma prova. E a gente está vivendo uma prova hoje. Né? Então, assim, a escola da vida, ela sempre traz prova surpresa e a gente nem sabe o que a gente está sendo testado. A gente só vai entender através, opa, isso está gerando sofrimento, o que que eu posso fazer, o que que eu tenho que aprender para poder passar de ano. Porque o passar de ano significa assim, se eu aprender agora, não vai precisar vir outra prova surpresa de recuperação. Uhum. Então aí vem uma outra, né, um outro nível, a gente já está num outro nível. Então, se a gente encarar a vida como uma grande escola e a gente encarar essa situação, ok, o que que eu preciso aprender com tudo isso, né? Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais flexível, né? Eu preciso me compreender mais, eu preciso me amar mais, eu preciso me aceitar mais, sabe? Me aceitar mais, eu preciso valorizar mais meus amigos, meus filhos, né? Meus pais. Quais são os aprendizados que essa escola está trazendo, né? Aí é para cada um. Uhum. E agora também é um momento bom para a gente pensar no Ikigai, né? Para quem não sabe, Ikigai é uma missão de vida, é uma coisa. Vem do Japão esse pensamento, né, Kátia? E tem muito a ver com o seu projeto também, né, da Ritos. Sim, bastante. Então, o Ikigai é a questão do propósito, né? Você integrar aquilo que você faz, né? O seu propósito com a escolha que você faz, né? Com o seu trabalho, e você conseguir fluir nessa escolha, né? Eu falo que a verdadeira felicidade é quando a gente consegue integrar aquilo que a gente sente, pensa, fala e faz, né? Quando a gente consegue integrar isso, é como se fosse uma roda girando. As coisas fluem, sabe? E fluem de uma maneira que não só a gente sente essa fluidez, mas como se a gente se conectasse com o todo. Então o universo vai conspirando também, né? É muito interessante. E nesse momento, vamos pensar, né? É um tsunami. O que que o tsunami faz? Ele é uma grande onda que desestrutura, não é? Vamos imaginar o que aconteceu no Japão, né? Então, esse é o tsunami que aconteceu no Japão. Vendo aquela onda levando, sabe? É desesperador, porque vê, nossa, tá arrastando, levando casa, barco, levando, né? Muitas pessoas morrendo. Então, assim, se for pensar, é desesperador, é desestruturador, né? Mas o que aconteceu no Japão? A colaboração de todos, eles se reergueram muito rápido, considerando, né, o quanto O estrago, destruiu, né? o estrago que causou. Mas se for pensar, esse estrago pode representar uma morte, mas toda morte traz o renascimento, né? Uhum. Então, se a gente pensar que nesse momento muitas coisas estão sendo desestruturadas, né? As bases que a gente se apoiava, base política, econômica, né? As bases educacionais, mesmo o sistema de saúde, a gente está vendo, né? O que serve, o que não serve, o que funciona, não funciona. Então, imagina que esse tsunami está desestruturando muitas coisas que a gente vem se apoiando até então, né? Se está desestruturando, como a gente vai querer se reestruturar? Né? Pensando num coletivo e pensando individualmente. Nossa, meu trabalho que eu fazia, por exemplo, quem trabalha com turismo, quem trabalha com eventos, né? Quem trabalha, sei lá, tem cinema, tem shows, tem, sabe? Tô falando do básico, né? Com muita muvuca. Como que vai se erguer, né? Uhum. Como que também é aproveitar esse momento e eu, o que que eu quero fazer depois depois que essa onda passar? Será que eu quero continuar no mesmo trabalho? Será que eu quero continuar da mesma forma? Né? Será que eu quero atuar atuar na mesma área? Sabe?
Então, quanto pode ser uma chance para todo mundo se reinventar? E se reinventar conectado com aquilo que faz sentido. Porque o que a gente está vendo é a nossa finitude também, né? O quanto esse momento está mostrando o quanto a gente é frágil e finito. Então, se a gente tem um tempo finito aqui, não somos eternos, né? Como aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem? Começando com o dia de hoje. E para quem tem negócios assim, encontrar alternativas, né? Pra... Isso. E às vezes são coisas que podem ser mantidas depois e até evolui mesmo, melhora, né, o negócio mesmo, né? Sei lá, agora É, começa a investir em delivery, com entregas, né? e Em redes sociais. Às vezes não tinha pensado nisso e a situação colocou a pessoa para pensar, né? Ah, é um jeito que eu posso, uma alternativa para esse momento, né? às vezes a gente precisa, sabe? Muitas vezes a gente está vivendo, Mayara, numa zona de conforto desconfortável, sabe? Uhum. Não tá gostoso, mas tá bom assim, sabe? Depois eu vejo. Ai, depois eu penso, sabe? E vai vivendo no automático, como se fosse um ratinho correndo na esteira, né? Porque aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que sei o quê, depois eu vejo, depois eu faço, depois não sei o quê. Sabe? É desconfortável, mas ainda é uma zona de conforto. Então, quanto essa situação tá deixando tão desconfortável, tá tirando tanta coisa que vai forçar, empurrar para a gente evoluir para algum aspecto. As Uhum. escolas implementarem sistema mais tecnológico, as empresas pensarem no home office, né, com menos preconceito e medo, né? O quanto está empurrando também para muitas mudanças, né? Às vezes é isso, aquela lojinha que estava lá, né, no cantinho, tal, quanto opa, tem que começar a vender delivery, tem que entrar no Instagram, tipo, Sim. né? Ó, eu E fazendo live aqui, gente, eu tô fazendo, eu tenho um Instagram. falando sobre home office, né? As empresas agora vão ter mais confiança nisso, né? Em poder ver que os funcionários vão ter bons resultados, às vezes até melhores, porque não sei, acho que consegue se concentrar melhor ali, né? Às vezes consegue trabalhar melhor. E também isso já, consequentemente, para o meio ambiente, as pessoas não terem que pegar transporte, ir de carro, né? Ou se locomover, ter mais qualidade de vida ou, né, Sim. o ambiente fica menos poluído. São várias coisas que podem consequências boas, né, dessa pandemia, se as empresas manterem isso. E eu acho que no coletivo manter isso, né? Porque a gente também, o quanto a gente tem consciência de que a reciclagem do lixo faz diferença, né? O quanto sabe economizar água, a gente vê não só a gente como finito, mas como planeta também. Os recursos do planeta são finitos também, né? A forma como a gente vem usando os recursos do planeta e a forma como, sabe, no tempo, na forma de exploração, quanto não dá tempo de recompor, sabe? Então vamos pensar, eu gosto muito dessa visão, né, Mayara, taoísta. No taoísmo, acredita que tudo que acontece no micro se reproduz no macro. Então vamos Uhum. pensar que o planeta Terra é como se fosse um grande organismo vivo. Então, o planeta Terra é como se fosse um único organismo vivo e que cada ser vivo do planeta é como se fosse uma célula responsável por uma parte, um órgão do planeta. Então, imagina assim, as rochas como a estrutura óssea, né? As águas como a corrente sanguínea, né? Então, vamos pensar as plantas como parte da carne, né, do compondo assim o corpo do planeta e também como se fosse cada serzinho fosse uma célula desse planeta. Uhum. Então cada um de nós é como se fosse uma célula desse planeta, sabe? Que nasce, vive e morre, sabe? Então e o planeta continua lá, né? É, então vamos imaginar que assim o planeta está doente, sabe? O planeta adoeceu, pegou um vírus. Pegou um vírus e que adoeceu. E o que acontece quando a gente adoece? Né? Vamos pensar na gente. Quando a gente adoece, a gente precisa ficar quieto, isolado, não é? A gente precisa ficar no Uhum. nosso cantinho, né? Se aquietar para que o corpo possa se regenerar. Olha o que está acontecendo com o planeta quando a gente começou a quarentena, quando o mundo começou a quarentena.
né? O planeta começou a se regenerar, né? Golfinhos aparecendo nos canais, né? Então, o ar muito mais limpo, a gente consegue ver o Himalaia, né? Então, assim, né, os animais entrando, invadindo o centro urbano, porque fala, nossa, olha só, né? Tá livre dos caçadores, vamos lá, né? Então, então imagina, o planeta está se regenerando, né? Então, o quanto é importante a gente ver o impacto que a gente gera no planeta. E será que vai valer a pena a gente manter os mesmos hábitos, né? Será que é isso mesmo que a gente quer, né? E pensar que o planeta é a nossa morada, mas o quanto essa situação está fazendo com que a gente fique na nossa morada, olha só, Sim. né? Para que a gente fique na nossa morada e olhe para a nossa morada interior. Então, a gente olhar para a nossa morada interior é o quê? A gente cuidar da gente, cada um cuidando de si. Por isso, assim, se eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, eu estou cuidando do planeta. Lembrando que se o micro se, que o macro se reproduz no micro e vice-versa, então se eu cuido de mim, eu estou impactando no planeta. Então, se todo mundo cuidar de si, né, está cuidando para o bem-estar do planeta. Né? Então, assim, como é cuidar de si? Através do autoconhecimento. A gente tem muito medo de olhar para a nossa morada interior, porque é como se fosse uma grande caverna desconhecida, né? Dá medo de olhar. Só que a gente está sendo forçado a olhar. Só que ainda é uma escolha. As pessoas podem escolher olhar para si e ver como pode ser melhor como ser humano, ou ainda ficar, né, olhando para fora, se vitimizando, lamentando, reclamando, né, e se sentindo paralisado. Então é uma escolha, né? É. Inclusive, tem o pessoal aí mais novo que vai fazer a escolha de se vai fazer ou não a prova do Enem, né? Que está Uhum. mantida, a princípio está mantida na mesma data, né? A presencial e agora tem a digital também, que vai ser uma semana depois, né? Acho que uma semana, se eu não me engano. Como que essas pessoas, esses estudantes se prepararam, né? Estudaram bastante, mas não esperavam que ia ter isso. Ninguém esperava que ia ter uma pandemia, né? Um vírus que Uhum. ataca mundialmente. Como eles podem ter esse equilíbrio para fazer a prova, né? O que você indica para eles? Então, é interessante, assim, porque eu atendo também muitos adolescentes, né? E como eu trabalho com orientação profissional, então eles estão nessa fase aí. Até a gente vai fazer uma versão online da orientação profissional, que a gente trabalha com ritos da jornada do herói, vai ser até uma versão online até, sabe? Oh, Porque a gente teve que se adaptar, a gente só faz mais presencial, mas vai ser bem legal também para o pessoal que está nesse processo. Primeiro, acho que tem que passar por essa questão da escolha, não é só o Enem, né? Assim, só o vestibular. A gente, às vezes, isso que você está perguntando, mas era tão interessante, porque a gente tem um sistema de ensino que foca muito já nas séculos, foca muito no resultado. Você é bom se você tirar nota boa, você é bom se você, né, é quietinho, presta atenção, você é um bom aluno se você gera resultado. E aí, olha que interessante. Então, tanto é que visa tanto o resultado que não importa se cola, se dá um jeitinho para passar de ano, sabe? Não é o aprendizado que está como prioridade, é o passar de ano, é o resultado. uhum. Então imagina que assim, que é aquilo que eu falei, né? Que desde que a gente nasce, a gente cai numa trilha demarcada, a princípio protegida pelos nossos pais, responsáveis, e aí depois essa trilha vai se alargando um pouquinho, mas ainda é uma trilha demarcada, né? Vinda pela escola. Por pensar, a gente entra na escola com quantos anos, mais ou menos? Então a gente hoje vai, é obrigatório com a partir de 4 anos já, né, na É, educação infantil. e, Então, e sai mais ou menos com quantos anos? 17, 18 anos, no terceiro ano do uhum. ensino médio, se não tem que refazer o ano, né? Se não tem que refazer. Então vamos pensar. Então ele fica dos 4 até que seja os 18, uns 14 anos na escola. O que você vai fazer ano que vem, Jezinho? Ah, eu vou pro terceiro ano. O que você vai fazer ano que vem? Eu vou pro quarto ano. Imagina, 14 anos. O que você vai fazer ano que vem? Se eu passar de ano, eu vou pro nono, né? E começa. Se eu passar de ano, eu vou pro, né, ensino médio. Ó, ensino médio. Aí começa, né? Ensino médio, o que você vai fazer? Você já sabe o que você vai prestar?
E aí, você tá estudando? Você sabe que ensino médio é diferente, hein? Ensino médio você tem que estudar de verdade, hein? Até agora você só ficou zoando, só ficou na farra, agora é sério, hein? Não é assim? Se for É isso pensar, mesmo. Uhum. existe uma pressão. Então, e aí, quando chega no terceiro ano do ensino médio, e aí? O que você vai fazer no que vem? Percebe? Aí, muitos jovens, Maiara, encaram o vestibular como eu tenho que passar de ano, no automático. O que você vai Uhum. fazer no que vem? Passar de ano. Então fica tão focado em ter que passar de ano, porque parece que se não passar no vestibular é como se reprovasse de ano. Meu Deus! E aí vem à tona o medo de frustrar os pais. Nossa, se eu não passar no vestibular, meu Deus, meus pais investiram tanto até aqui, eles criam tanta expectativa, eles querem se ver livre da escola, né, não quer mais pagar a escola, ou então, mesmo quem está no ensino público, né, ai, não quer mais saber de responsabilidade porque é obrigatório, né, então, assim, é, é isso, assim, então muitos jovens encaram o vestibular como resultado. Por que eu estou falando isso? Porque faz muita diferença a forma como o jovem vai encarar esse momento. Lembra, o tsunami já tá aí, não tem como. Opa, caiu bem no ano que ia prestar o vestibular? Ok, aceita, aceita, sabe? Aceita que dói menos, não é que a gente fala, né? E aí encarar assim, não visar no resultado, mas visar no percurso. Foi feita uma pesquisa, né, com crianças, que um grupo era reforçado pelo resultado, outro grupo era reforçado pelo esforço. Como que era reforçado pelo resultado? Muito bem, fulaninho. Olha, parabéns, você tirou 10. Parabéns. Olha, seu desenho está bonito. Nossa, muito bem, você fez certinho. Olha o certinho. Olha só. Como era corrigida as provas? Certo, certo, certo e errado. Errado, errado. E a nota, não é? Então, Uhum. assim, o resultado, né? E aí, os alunos eram reforçados pelo resultado e outro pelo esforço. Como é pelo esforço? Nossa, parabéns, você está dando o seu máximo. Olha só, você está se dedicando. Olha o seu desenho. O que você está achando do seu desenho? Você está gostando? Né? Que bacana que você tá. Olha só os detalhes que você está fazendo, que legal que você está criando coisas novas. Percebe? Ser reforçado pelo esforço é ser reforçado pelo o processo, sabe? Então o jovem ele vai sendo, nossa, que legal, olha, então o meu ato, minha ação está sendo recompensada e não resultado, Uhum. né? E aí, o que foi vendo nessa pesquisa? Com o tempo, as crianças que eram reforçadas pelo resultado, elas foram desistindo. Por quê? Porque o tempo, né? Com o tempo foram ficando mais desafios, os desafios foram ficando mais difíceis e foram deixando de tentar. Por quê? Se eu tentar, eu vou mal. E se eu for mal, eu vou tirar um resultado ruim. E aí eu vou ser punido por isso. Então eu nem tento. Eu nem vou tentar, sabe? E, em contrapartida, as crianças que eram reforçadas pelo esforço, elas iam tentando mais, porque os desafios vão ficando mais difíceis. Então, nossa, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que ir mais, sabe? Eu tenho que ir além, eu tenho que tentar mais. Eu errei, deixa eu ir de novo, deixa eu ir de novo, deixa eu ir de novo. Por quê? Porque é o ato do esforço que faz valer a pena, né? Então, elas não desistem fácil, pelo contrário, elas se sentem desafiadas. Então, o conselho que eu dou para esses jovens é poder, primeiro, né, encontrar o que faz sentido, porque eles estão fazendo, vai fazer esforço para quê? Esforço para agradar os pais ou esforço para agradar a si mesmo? Um esforço para que consiga atingir um sonho lá na frente, consiga entender, né, consiga ver um norte lá na frente. Por isso que vai se esforçar. Nenhum herói vai até, né, se for pensar, o herói vai até o dragão ou é o dragão que vai até o herói? Nos contos de fadas ou nos mitos, geralmente. O herói vai ter o dragão? Pois. O herói. O herói que escolhe ir até o dragão, não é o dragão que vai até o herói, né? Então, se for Uhum. pensar, mas o herói vai até o dragão porque o dragão é o objetivo final? É o dragão que o herói quer? Ou ele quer algo que está além do dragão? É algo que está além. Tá bem. Uhum. Então, é o tesouro, a princesa, o elixir da vida eterna, sei lá o que seja, Uhum. né? Então, Uhum. assim, o herói, ele vê que o dragão tá no meio do caminho, ele vai enfrentar. O que faz ele enfrentar o dragão é o que ele busca, né? Então, por trás de todo o dragão tem um tesouro escondido.
Então, quanto mais é o desafio, então, se o vestibular caiu nesse momento, o Enem está nesse momento, né? E se não mudaram externamente, né? Ok, é o dragão. Encara como um dragão. Lembrando que o que está buscando é o tesouro. Então, quanto mais próximo está do dragão, mais próximo está do tesouro. Se chega e vê o dragão e quer fugir desse dragão, né? Uhum. Vai se afastar desse tesouro. Então é importante visar o que busca, né? Que faz sentido e encarar que o que está fazendo nesse momento, na situação que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, né? Aceitar isso e poder falar, e poder sentir que está fazendo o máximo que pode, da forma que pode, com os recursos que tem, né? E ficar tranquilo com isso. Vamos fazer um resumo, então, das lições que a gente pode tirar disso, né, da pandemia, como que a gente pode passar por esse momento difícil. Lições, assim. As lições. A questão mesmo que eu falei várias vezes da aceitação, né? Aceitação dos fatos que estão acontecendo, não se vitimizar perante eles, né? Mas sim poder buscar soluções, por mais difícil que esteja, para não se sentir paralisado, aceitar a fragilidade e ver a força que tem na fragilidade, na nossa vulnerabilidade, o quão forte a gente pode, né? O quanta força a gente pode encontrar na nossa vulnerabilidade. A questão da rotina, né? Manter uma organização mental, uma organização externa, né? Cuidar da casa, cuidar da nossa morada interior, buscar o autoconhecimento, aproveitar esse momento para poder se conhecer, para poder sentir, né? Identificar os próprios sentimentos, poder identificar as prioridades, os sonhos, também os medos, né? Para poder ajudar assim nos recursos para a busca de soluções. A questão de encarar a vida como uma grande escola, né? Então, o que que é que eu posso aprender com tudo isso? O que que dá para aprender com toda a situação, né? Para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser um ser humano melhor depois. Uma- Valorizar as pequenas coisas, né? A simplicidade da vida, né? Poder, uma coisa que eu não tinha falado, mas é isso também, né? Como que você investe sua energia, os seus recursos, não só sua energia física, mas sua energia financeira, por exemplo, Sim. Hora pelo de fazer um consumo, planejamento financeiro. né? A gente não Né? sabe como vai ser daqui para frente, então assim, É. o quanto é importante se planejar financeiramente, mas também refletir o quanto gastava dinheiro em coisas, será que precisa? Né? Uhum. O consumismo, a forma como talvez até ver o quanto se apoiava nas coisas. Outra reflexão, Mayara, que é legal, é pensar assim, olha que interessante, a gente tem que sair, a gente sai para o mundo, né? Hoje a gente tem que sair de casa com máscara. Uhum. A máscara, ela cobre quase todo o nosso rosto e deixa só os nossos olhos de fora. E o que a gente fala que os nossos olhos representam? A janela da Alma. nossa alma. Uhum. Olha só a única coisa que a gente consegue expor, a janela da nossa alma. E aí, quando a gente chega em casa, a gente tem que tirar a máscara. Então, o quanto o tirar a máscara representa isso, né? Quais são as máscaras sociais que eu venho me apoiando até então? O quanto eu sinto felicidade naquilo que eu mostro que eu sou? Será que eu sou? Como quem eu sou sem essas máscaras sociais? Sabe? Sem esse cargo, sem esse trabalho, sem a serviço pelas roupas que eu uso, pelas coisas que eu faço, pelo que o outro me vê, como eu me vejo, né? Então é muito interessante tudo isso que esse vírus, né, o coronavírus está trazendo para a gente poder refletir. É verdade. Ah, então, Kátia, a gente já está chegando ao fim. Muito obrigada. Gostei Eu muito que da entrevista. agradeço. Eu que agradeço. Espero que eu consiga, né, que eu tenha conseguido aí passar as Ai, com mensagens. certeza passou. Foi Ah, ótimo e muito... faz todo mundo refletir sobre esse momento, né? E Uhum. tirar coisas boas mesmo disso, né? Só nas crises que ultrapassa os obstáculos, né? A gente consegue melhorar, né? Evoluir. Sim. Às vezes se não for pelo amor, é pela dor que a gente aprende. Então, por isso que é importante. O que que dá para retirar de tudo isso, né? Que a dor nos paralisa, porque só quando algo nos paralisa que a gente para pensar e rever. Uhum.
Tem uma amiga minha que ela até falou, ai, mas eu tô perdendo muito sono nessa pandemia. É aquilo, né? A rotina, de tentar manter a rotina, né? Nos seus horários, tá? Com Manter a certeza. rotina, a alimentação. Nossa, a questão da alimentação também é bem importante, né? Porque começa a ansiedade, vai gerando assim, ai meu Deus, eu preciso, é uma sensação de um buraco, né? Então eu preciso tapar esse buraco de qualquer forma, sabe? E aí come um monte de coisa, né? Assim, pantufa de doce, né? De massa, uma coisa que parece que vai ocupar esse Uhum. espaço, né? Então muita gente está reclamando também que está ganhando peso, né? Então, quanto é Quer comer importante. toda hora. Quer comer? Então, toda hora vai para geladeira, né? Ai, o que que eu vou fazer? Vai para geladeira, né? Então, já que não dá para sair, né? Ir para encontrar os amigos, ir para o cinema, não sei o quê, vai fugir para geladeira, né? Então, isso é importante. O sono também. Tem que ver se não pode ser uma ansiedade aí, né? Porque na hora de dormir é o momento que os pensamentos começam a pipocar. Uhum. Ai, meu Deus, como vai ser que tá, 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 tá. Então, aprender uma técnica de meditação é bem legal, sabe? Poder aprender isso, aproveitar esse tempo para aprender a meditar. E, Ler um Maiara, deixa livro, né? Talvez. eu ler um livro antes de dormir, sabe? Desligar o celular. Eu tenho feito toda terça-feira, às 9 horas da noite, o Ciranda Ritos. O Ciranda Hum. Ritos é um encontro gratuito online, né? Mas assim, não é gravado, ele é como se fosse um grupo de encontros e eu faço dinâmicas de autoconhecimento. Então, Ciranda Ritos, a ideia da ciranda é imaginar todos dando as mãos, né, no mesmo sentido, por isso que é a ciranda, e através do autoconhecimento. Então, se eu busco me conhecer, eu estou colaborando com o planeta, com o mundo, né, com o próximo. Então, a ideia é toda terça-feira à noite, às 9 horas, a gente faz esse encontro. E são diferentes E, dinâmicas. e é aberto? Como que a pessoa faz para... Ah, é? Nossa, que É máximo. aberto. E aí, Hum. assim, vem quem sente o chamado, né? Porque a ideia não é igual uma live que as pessoas só assistem, né? E fazem perguntas, uma ideia são dinâmicas que elas vão fazer, escrever, refletir, sabe? Então, Uhum. às vezes desenhar, então é uma coisa bem mais introspectiva, mas ao mesmo tempo tem a roda de troca, né? Ah, que Então, legal. é bem legal. Na próxima terça a gente vai falar sobre o medo. Importante. Então a gente Todo vai mundo falar está com sobre, medo. Um né? pouquinho. Várias intensidades, mas todo mundo está um pouquinho. É, É, como que a pessoa faz para entrar em contato com você, para participar dessa ciranda ou até do projeto da Ricos, né? então, eu tô mexida agora, ó, né? Eu já tinha falado para Mayara que é difícil, né, eu mexer nas redes sociais aqui, a gente tá sem, né, alguém que faça isso com frequência, mas eu tô publicando no Instagram e no Facebook. O Facebook Uhum. tem mais informação que o Instagram, então assim, quem quiser falar com a gente lá tem o telefone, tem o WhatsApp, tem Olha, e-mail, então pode entrar no nossas redes aí, né? E que aí a gente entra em contato. E eu posso passar o meu também, se caso alguém quiser falar diretamente comigo também, né? E não só eu, mas como outros profissionais da equipe são psicólogos, eles também fazem atendimento individual, né? E esse do grupo de orientação vai rolar agora em julho, né? A gente vai abrir para as inscrições, para os legal. jovens que querem fazer orientação profissional. Ah, importante. Obrigada a todos que assistiram até agora, né? Espero que tenha Ah, sido, que tenha valido para vocês também, tirado alguma lição, né, dessa live. Então tá obrigada, bom. viu? Obrigada, gente. A gente vai encerrando, né? Obrigada, Sim, Kátia. eu que Super beijo. agradeço. Foi muito Beijo. bom. Tchau, Eu tchau, também gente. achei. Beijo, gratidão, Até a tchau. próxima. Gratidão.